Fala pessoal, tudo beleza? Então vamos dar continuidade, né, ao conteúdo da disciplina, né, de linguagem de programação 1. Então a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre diagrama de classes e como eles são úteis, né, para o nosso contexto de desenvolvimento de projetos, de sistemas, né? O foco maior vai ser na implementação de um exemplo prático, né? Não basta só a gente analisar os diagramas. Vamos analisar o diagrama e fazer uma implementação a partir daquele diagrama de classe. Combinado? Então vamos nessa. Então, diagrama de classe é um diagrama da UML, tá? Unified Modeling Language, que é uma linguagem que auxilia no procedimento, né, de modelar ou criar diagramas, diferentes visões de um mesmo sistema. Então, a gente tem visões estáticas e visões dinâmicas, né? Elas analisam sistemas de diferentes pontos de vista, tá? E o diagrama de classe, a gente pode dizer que ele é o diagrama mais famoso da família, tá? É um conjunto, são 23, né, diagramas, e o diagrama de classe aí é o queridinho, né, das equipes de desenvolvimento. É o mais comum de você encontrar em empresas hoje, é justamente o diagrama de classe. Então, é um dos mais importantes e um dos mais utilizados, né, no contexto prático. Então, esse diagrama ele descreve os tipos dos objetos presentes no sistema e os seus relacionamentos. Tá? Ele também mostra as propriedades e as operações de uma determinada classe. E aí a gente vai aprofundar nesses contextos aí, nessa explicação. Então, falando brevemente, né, existe aí uma representação, né, muito comum. Essa representação ela é organizada em 3 grandes blocos, tá? Então, o primeiro bloco, né, é justamente a identificação, tá? O ID ou o nome da classe. Então, é onde a gente estabelece, né, geralmente é um número único, uma identificação única, né, um nome único daquela determinada classe. A classe ela possui atributos, tá? Então, esses atributos podem ser arrays, strings, variáveis, né? Int, double, float, char, boolean, por aí vai. Esses atributos, eles possuem modificadores, eu já vou falar sobre eles. E o terceiro grande tipo, né, são as operações, ou os métodos que aquela classe ela pode realizar, né? Ela pode permitir que os objetos realizem. Então, falando um pouquinho sobre os modificadores, vocês percebem que a gente tem aqui, né, um mais, um hashtag aqui, né, um jogo da velha, e um menos, tá? Então, esse maisinho aqui, ele representa um atributo público, né, ou um método público, tá? Então, ressaltar eles aqui, por isso que eu coloquei de verdinho. E o hashtag, ele significa que aquele atributo ele vai ser protegido, tá? E o menuzinho, quando um determinado atributo ele é privado. Então, tanto o público quanto, né, o privado, nós já estamos utilizando, tá certo? Na disciplina. O protegido, nós vamos ver nas nossas próximas aulas, que a gente utiliza ele no relacionamento de herança. E aí, nas próximas aulas, eu vou explicar, né, quando utilizar esse modificador protegido, tá certo? Nos nossos atributos. Tranquilo? Então, trazendo o exemplo que a gente utiliza e que a gente desenvolveu ao longo, né, das nossas aulas até então, a gente implementou o conceito, né, nossa classe conta, tá certo? Essa classe ela possui 2 atributos, né, um número da conta e o saldo da conta, são atributos privados. Então, a gente representa aqui, ó, no nosso diagrama, né, o nome, conta, os atributos, né, número e saldo, tá? Então, é muito comum a gente ter um modificador, né, o identificador daquela variável e o tipo da variável, se é inteiro, se é double, se é string, por aí vai, tá certo? Se é um array, tá certo? E os métodos, ó, reparem que nesse caso aqui nós só temos métodos
públicos, né? Um maisinho aqui, ó. Creditar, então a gente vai ter uma variável double, retorna void. Debitar, né? Também recebe double, retorna void. Get número, set número. Então eu não coloquei todos os gets e sets para a classe não ficar muito grande, mas se vocês quiserem mapear, né, todos os métodos aqui, pode. Inclusive também é comum você ter um mapeamento do construtor aqui, que no caso, né, tem que ter o mesmo nome da classe conta. Beleza? Então reparem que essa abstração ela permite que a gente consiga visualizar, né, a codificação, a implementação do projeto. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Tudo de boa? Feedback rápido aí. Show de bola. Então, o que é interessante do diagrama é que ele pode também mapear ou modelar os relacionamentos que existem entre as classes, tá certo? Então, para cada relacionamento, vocês reparem que a gente tem aqui, né, setinhas que são mapeadas de forma diferente. Então, tem um relacionamento de dependência, quando, né, a classe A depende da classe B. Existe dependência de agregação, né? Então, quando a classe A ela tem, né, a classe B. A composição, quando a classe A ela é dona da classe B. Tá? Herança, quando a classe A, né, a classe B ela herda informações da classe A, e tem um relacionamento de classe abstratas em interface que nós vamos, que aqui no caso é realização, né? Quando você tem uma abstração e aí você tem uma implementação, né, daquela abstração. Então, na nossa aula de hoje, o nosso foco vai ser o relacionamento de dependência, tá certo? Então, até o final da disciplina, nós vamos nos aprofundar no relacionamento de dependência, herança e realização, tá certo? Sendo que esses dois relacionamentos nós vamos, né, estudar eles nas próximas aulas, tá certo? Então, a aula de hoje, nosso foco vai ser no relacionamento de dependência, quando uma classe ela depende da outra, tá? Então, tem um exemplo, né, de dependência e aqui tem uma dica, ó. Para facilitar o processo de entendimento, é interessante a gente nomear o relacionamento. Então, por exemplo, nós temos aqui um professor, né, a classe professor, ela depende ou ela dá aula para alunos. Então, a classe professor ela depende da classe de alunos, tá? Esse número aqui é porque para cada professor você só pode ter uma classe mínima com 3 alunos e no máximo de 50. Porém, no nosso contexto da nossa disciplina, nós não vamos, né, levar em consideração, tá certo? No futuro, nas próximas disciplinas, a gente vai explorar um pouquinho mais esse conceito. Por enquanto, vamos atuar, né, de forma simplificada, tá certo? Quais são os benefícios, né, de utilizar diagramas ou criar diagramas de classe? Então, ele permite elevar o nível de abstração, né? A gente consegue imaginar o sistema. Isso facilita o entendimento do sistema antes de iniciar o processo de desenvolvimento. A gente começa a transformar aquela ideia em um conceito que pode ser aplicado à linguagem de programação, que pode ser transformado em código-fonte. Então, isso é interessante porque diminui o tempo de desenvolvimento, né? A solução ela já vai estar praticamente pronta. A gente só precisa, né, sentar e transformar aquela ideia em código. As dúvidas elas podem ser discutidas, né, com antecedência. Outro benefício interessante, quando você tem um número alto de rotatividade na empresa, novos funcionários entrando, funcionários, né, pedindo demissão, então você precisa estar sempre explicando o sistema para as pessoas. Então, o diagrama de classe ele facilita, né, esse processo de aprendizado, entendimento do sistema. E aí o que é legal hoje existe um conjunto de ferramentas que facilitam a criação, o processo de criação dos diagramas UML. Então, o que é legal, né? As principais ideias aí, Eclipse e NetBeans. Então, existem um conjunto de plugins, tanto para o Eclipse quanto para o NetBeans, que você instala aquele plugin na sua IDE e a partir daquele momento você já
pode criar os seus diagramas utilizando a própria IDE, tá? Então, no Eclipse, né, tem o ML Designer, TrueFormML e o ML e o Mlet, né? Então, essas três aqui vocês conseguem ter acesso diretamente lá na plataforma do Eclipse, tá certo? No NetBeans, né, o mais utilizado é o Easy, o ML, tá? Então, chegou lá, você tem acesso, né, à Store, né, da plataforma, e aí você consegue instalar esses plugins aí nas suas IDEs. E aí tem um conjunto de outras ferramentas, tá, que podem ser utilizadas. Eu particularmente utilizo o Yeti, que nem sei se é isso, se é esse o nome, né, mas eu utilizo essa primeira ferramenta aqui e ela é open source, né, é gratuita, então tem para diferentes plataformas, é desktop. E existem também um conjunto hoje de ferramentas que são online. Você não precisa instalar nada na sua máquina, você consegue acessar elas através do browser e criar diagramas diretamente do browser. Então, tem o Drawmax, Lucidchart, Draw.io, Glyph, YML e várias outras, né? Então, na internet aí hoje tem um conjunto de ferramentas que auxiliam, né, na criação. Você coloca a caixinha, preenche as informações, tem as setas para conectar. É bem prático, você consegue gerar o arquivo PDF ou a imagem, né, daquele diagrama. Então é bem interessante. Beleza? E aqui eu trouxe agora o nosso exemplo da nossa aula de hoje. Dúvidas até aqui? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Então, massa, legal. Então, vamos analisar, né, o nosso diagrama, que a gente vai implementar agora. Então, nós vamos implementar duas classes, tá certo? A classe aluno e a classe curso, tá? Então, o aluno ele vai possuir aí os atributos, né, privados, nome, CPF, idade e curso, e ele vai ter os métodos, né, o construtor, tá certo? Então, esse construtor aqui, ele obrigatoriamente está forçando, né, a equipe de desenvolvimento a passar como parâmetro ou inicializar todos os parâmetros, tá certo? Da classe aluno. E tem um método público chamado relatório. Então, esse relatório vai permitir que a gente consiga exibir as informações da nossa classe aluno, tá certo? E aqui a gente tem o curso, né? O curso ele tem um código, tá certo? Um identificador aí, o nome do curso. Ele vai ter um construtor também que inicializa as variáveis e ele vai ter um método também de relatório para imprimir as informações do curso, tá certo? Então, reparem que interessante, né? Aqui a gente tem, ó, um atributo que é do tipo curso. Então, esse cara aqui, tá vendo? Curso aluno, que é do tipo curso, ele que é responsável por fazer a conexão entre essas duas classes. Isso significa que para poder criar um objeto do tipo aluno, tá? A gente precisa ter um objeto do tipo curso obrigatoriamente. Então existe aí uma dependência, tá? A nossa classe aluno depende do curso. Então a gente não vai conseguir criar objetos do tipo aluno sem ter um objeto do tipo curso. Beleza? Professor, tem como haver dependência mútua? Sim, Iago, existe essa possibilidade, tá? Quando existir essa dependência mútua, você vai ter a setinha, ó, para os dois lados. Tanto o curso ele vai ter, né, um aluno, quanto o aluno ele vai ter um curso, beleza? Existem aí diferentes direções, né, das setas. Eu estou utilizando o mais simples aqui para facilitar o entendimento, tá certo? E aí, lógico que à medida que vocês forem avançando no curso, vocês vão notando esses diferentes tipos de relacionamento e aí nas próximas disciplinas vocês vão, né, se aprofundar e conhecer esses outros conceitos. Beleza? Mais dúvidas, galera? Então, show de bola. Vamos para a implementação agora? Eu vou fechar aqui o slide. Vamos deixar a IDE pelo menos aqui aberta, porque aí a gente
a gente tem, né, um conhecimento. Então, nós vamos precisar de duas classes. A primeira classe é a classe aluno, correto? E a segunda classe é a classe curso. Então, a primeira classe é aluno e a segunda classe curso. Nós vamos ter uma terceira classe também que é para realizar os testes, tá certo? Então, estou criando aqui as classes, não sei por que essa demora, mas tudo bem. Então, já temos nossa classe aqui, aluno. Vamos criar uma segunda classe que é chamada curso. Beleza? Temos a nossa classe curso e vamos ter agora a nossa classe, uma terceira classe que é para teste aluno curso. Tranquilo? Então essa última aqui ela vai ter um void main, tá certo? Para a gente realizar os testes. Tranquilo? Então, pessoal, vamos começar pela classe aluno, tá certo? Porque aluno, obrigatoriamente, vai existir uma dependência, tá? Entre aluno e curso. Se eu não mapear, né, essa dependência primeiro, a gente pode ter, né, problemas aí de execução. Então, o curso ele vai ter, se eu não me engano, um identificador. O identificador e o nome do curso. Então, vamos lá. Private int. Vamos botar só ID, né? Que é identificador do curso. E vamos ter o nome do curso. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Então, segundo passo, né, extremamente importante, vamos criar o nosso construtor que obrigatoriamente ele tem que ter o mesmo nome da classe. E o nosso construtor ele vai ter o identificador e ele vai ter a string com o nome do curso. Beleza? Então, o nosso curso, a gente vai inicializar, né, as variáveis. Então, a gente vai pegar a variável que está vindo como referência aqui como atributo e vamos passar para nossa variável aqui em cima. E vamos repassar o nome do curso também para nossa variável privada. Pronto. Feito isso aqui, pessoal, a gente já tem a nossa classe curso, né, implementada. A gente já vai conseguir criar objetos. Já já a gente vai imprimir um objeto do tipo curso. Então, feito isso, a gente consegue criar um objeto do tipo curso. Vamos botar curso 1. New curso. Então, aqui, ó, quando a gente coloca o new, obrigatoriamente, nós precisamos inicializar, né, o nosso objeto. Então, o ID do curso, vamos colocar 123. E o nome do curso, vamos colocar aqui BSI. Beleza? Então, temos aqui nosso primeiro objeto, tá certo? Ele está de amarelinho aqui porque a gente não utilizou ele para nada ainda, né? Mas já conseguimos criar o nosso objeto. E agora a gente consegue criar o nosso método chamado relatório, certo? Então, esse relatório ele é simples, ele vai fazer somente a impressão das informações do curso. Então, a gente pode botar assim, ó, código, que a gente passa as informações, né, do ID, ó, e a gente coloca o nome do curso. Beleza? Então, criamos uma função de relatório bem simples, ó. Ele vai imprimir o ID e vai imprimir o nome do curso. Tranquilo? Vamos verificar se está funcionando. Então, a gente, ó,
pode vir aqui curso 1 ponto relatório. Então, agora a gente já pode, né, imprimir o relatório lá dos nossos objetos do tipo curso. Então, olha lá, ó. A gente tem o código e o nome do curso. Beleza? Tudo tranquilo? Conseguiram acompanhar até aí? Sim. A dependência, não necessariamente. A gente vai ver aqui, a dependência, a gente vai colocar, né, o nosso curso, que a variável curso, ela vai ser privada, tá? Então, você pode ter essa dependência como privada e como protected, tá? A gente vai fazer já aqui no aluno. Alguma dúvida sobre o curso? Tudo de boa aí? Podemos partir para a nossa classe aluno agora? Então, vamos lá, ninguém falou nada, então vamos seguindo. Então, a gente vai ter nome, CPF, idade e curso, né? Então, private string nome, private int, acho que é string CPF, private int idade. Agora vamos estabelecer a relação, ó, private de dependência curso aluno, que é o curso do aluno. Então, Iago, aqui está feita a dependência, ó. Quando a gente coloca que obrigatoriamente nós vamos ter um objeto do tipo aluno privado, tá vendo? Está protegido aqui. Porque essas informações, né, o usuário ele não tem acesso. Ele fornece as informações, mas ele não pode ter acesso. Beleza? A Lara colocou, né, uma pergunta. Professor, se fizesse um modelo antigo sem usar o DIS, conseguiria implementar relatório? Também, Lara, sem problemas. Ó. A gente pode aqui colocar assim, ó, ID, né, temp, e nome do curso, temp. Então, quando essas variáveis, os nomes são diferentes, então aqui a gente pode tirar o this, ó, ID, underline, temp, e nome do curso, underline, temp. Porque aqui a gente tem, né, variáveis temporárias. Então, o this, ele indica que é a variável da classe. O this, ele diz, ó, é o da classe, não é o que você está recebendo como parâmetro, não. Travou a apresentação? Deixa eu ver aqui, galera, rapidão. Deixa eu ver aqui como é que estão as imagens. Vocês estão conseguindo ver o Eclipse aí? Passa o feedback aí, como é que tá a imagem. Bem, para mim aqui tá normal, né? Mas alguém está tendo problema aí, pessoal, com a conexão? É porque assim, agora eu não estou alterando, né? Mas assim, vamos voltar aqui, ó. Quando nós optamos por utilizar o mesmo nome, ó, no parâmetro, a gente precisa colocar o this aqui, que é para dizer que é o ID da variável da classe, tá certo? É tanto que o IDE, a IDE, o Eclipse, ele já mapeia para a gente, tá vendo? Ó? Eu quero as variáveis da classe, então ele já mapeia o ID e o nome do curso, tá vendo? Então o this ele só força, né, o usuário a mapear, mas ambas as formas estão corretas, tá certo? Com nomes de variáveis temporárias ou utilizando o this, tá? A gente pode, por exemplo, ó, utilizar o mesmo ID, só que eu preciso diferenciar, né, o ID que nós estamos recebendo como parâmetro e o ID que é a variável privada da nossa classe. Ok? Tranquilo? Vamos voltar lá para a nossa classe aluno. Então, no aluno, né, nós temos nome, CPF, idade e o curso, né? Então, reparem que o curso aqui a gente pode ter um objeto
sem querer entrar nessa questão do ponteiro aí, Lara, mas é assim, o this é para indicar que a gente está referenciando as variáveis, os atributos da classe, tá? Então, por exemplo, se a gente colocar o this, ó, ponto, ele vai mapear para a gente, porque está fora da classe. Deixa eu abrir aqui vamos criar o construtor da nossa classe. Aluno. Aqui a gente vai ter, vamos colocar nome, vou colocar só o nome para a gente fazer um teste. Então, quando a gente utilizar o this, ó, tá vendo que ele já mapeia para a gente os elementos que são da classe, ó, CPF, curso do aluno, idade e nome. Então, o this, ele tem um foco exclusivo para mapear os atributos da nossa classe, que são nome, CPF, idade, curso do aluno. Pode ser métodos também, tá certo? A gente pode referenciar métodos também. Então vamos lá, vamos inicializar o nosso construtor. Então esse construtor ele vai receber, né, os parâmetros nome, CPF, a idade e um objeto do tipo curso, chamado curso aluno. E aqui a gente passa os elementos, ó. Idade é igual a idade e this ponto curso aluno é igual a curso aluno. Beleza? Então, nosso construtor aí, ele está pronto. A gente pode ir lá no teste agora, a gente consegue criar, né, objetos do tipo aluno. Aluno 1 é igual a new aluno. E aqui, obrigatoriamente, a gente precisa inicializar, né, as informações do usuário. Então, o nome, a gente pode botar JJ. O CPF dele vai ser 444. A idade é 23 anos. E agora a gente precisa de um objeto do tipo curso. Quem é o objeto do tipo curso que a gente tem na nossa classe? Curso 1. Não é o objeto que a gente acabou de criar aqui em cima, ó. Deixa eu ver aqui o que foi que está acontecendo. O construtor não foi definido. Não está aqui o construtor. Cadê? Nome CPF. Ah, tá. Perdão. Ó, o CPF ele é uma string. Então, ó, obrigatoriamente tem que ser string, senão, né, não vai. Beleza? Então, para poder criar um objeto do tipo aluno, nós precisamos de um objeto do tipo curso. Então, esse é o relacionamento de dependência. Perceberam? A gente depende, né, de outra classe, né? Sem a classe curso e sem um objeto do tipo curso, a gente não consegue inicializar aí os nossos objetos do tipo aluno. Beleza? Conseguiram captar aí? Tudo de boa? Pronto, massa, show de bola. Vamos criar agora o relatório para imprimir as informações do aluno. Então aqui também é bem parecido, tá? Com o outro lá. A gente vai public relatório. Então aqui a gente faz as impressões das informações, ó. Nome do aluno. Então a gente bota aqui no caso a gente pode botar o this, né? Ou então pode botar só o nome mesmo, ó, direto, ó. Funciona também, tá certo? Que o tipo, ó, void. Então
ele mapeia. Se quiser forçar, né, o this aqui, para não ter nenhum problema, tá certo? Mas assim, se tanto nesse caso aqui, a gente pode colocar com ou sem que ele vai mapear. O que é legal, que a IDE, o que é que ela faz para a gente, ó? Ela mapeia as nossas variáveis privadas com a cor azul, tá vendo? Que fica um azul, né, mais forte. E as variáveis, quando a gente recebe elas como argumento, ó, ela fica numa cor diferenciada, tá vendo? Então, a gente sabe que esse nome aqui em azulzinho é o nome da classe, a variável da classe. E esse nome que a gente está recebendo como argumento na criação do objeto, ele tem uma corzinha, né? Ó, diferenciada. Beleza? Então, vamos exibir, né, o nome do aluno. Vamos exibir o CPF, né? Vamos imprimir idade e vamos imprimir o curso. Só que aqui, o que vai acontecer se a gente fizer isso aqui, ó? Curso aluno. O que vai acontecer? O que a gente vai receber como resposta? Vamos rodar lá no nosso programa. Aluno 1. Ponto relatório. Alguém chuta aí? Olha lá, ó. Deixa eu dar vamos comentar aqui a impressão do curso, só para as informações. Olha aqui, se a gente colocar para imprimir diretamente as informações do aluno, ó, curso do aluno é um objeto. Ele é um objeto do tipo curso. Então, se a gente colocar para fazer essa impressão direto aqui, ele vai imprimir para a gente um endereçamento de memória aonde vai estar alocado a variável do tipo curso. Então, esse relacionamento aqui seria mais parecido com um ponteiro lá, por exemplo. É como se nós temos o apontamento de onde a gente encontra as informações do curso do aluno, tá? Onde está o objeto armazenado. Só que, assim, para a gente imprimir o relatório, a gente não pode imprimir um número hexadecimal, né, para o usuário. Ele não tem conhecimento. Ele vai ver isso aí e vai pensar que tem um bug, algum erro. Então, o correto é a gente precisa imprimir as informações do curso. E para isso, a gente fez uma coisa lá que a gente também criou um método relatório do curso, né? Que a gente pode chamar, ó, curso aluno ponto relatório. A gente pode chamar o relatório do objeto curso aluno. Vamos ver agora o que acontece? Então, aí, o mesmo código, a gente só roda novamente. Então, agora a gente tem, ó, nome do aluno, CPF, idade, código do curso, tá vendo? 1, 2, 3, e o nome do curso. Olha que legal. O nome do curso é assim. Então, conseguimos fazer um relacionamento de dependência, conseguimos chamar relatórios diferentes. Então, se vocês quiserem, para ficar diferenciado, você pode ter, por exemplo, relatório curso. E aí a gente diferencia, por exemplo, um relatório de relatório curso. E aí a gente pode botar relatório aluno. Para diferenciar, a gente tem dois tipos de relatórios. Relatório aluno. Beleza? E aí, o que acharam? Tranquilo? Tudo de boa? Alunos dependem de grupos, grupos dependem de cursos. Pode ser, dá para fazer, Iago. E aí a diferença é que a gente vai ter aí um relacionamento de dependência, né? Porque o aluno ele vai estar relacionado nos grupos, né? E os grupos vão depender do curso. É possível sim.
Então, a gente teria aqui um intermediário, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente vai ter aluno, aí teria uma classe aqui chamada grupos, e depois teria a classe curso. Beleza? Tranquilo? O que acharam? E aqui o que é legal agora, a gente pode fazer também, ó, um array do tipo aluno. Então, por exemplo, a gente vai criar aluno, vamos colocar aqui alunos, né, alunos do curso, é igual new, cadê? New aluno 5. Beleza? Então, criamos um array do tipo aluno. Esse array vai ter, né, 5 posições. Aí a gente precisa armazenar as informações lá no curso. Então, vamos criar um segundo aluno aqui. Aluno 2. Marcos, CPF, idade 19 e também é do curso de BSI, que é o curso 1. A gente pode criar outros cursos também, tá, pessoal? E aí associar esses cursos aos alunos. Vamos colocar 3 posições aqui, porque aí a gente consegue ter um número aluno 3 é igual a new aluno. E esse aqui a gente pode colocar Paulo. CPF, a idade 30 anos, e ele também é do curso de BSI, curso 1. Beleza? Temos aí 3 alunos e agora a gente pode alocar os alunos na nossa posição 0. A gente pode dizer que é o aluno 1. Então, assim, para diferenciar, a gente pode chamar de base de alunos, né? Ou então banco de alunos. Acho que fica melhor para diferenciar. Banco, alunos. Podemos armazenar o aluno 2 e podemos armazenar o aluno 3. Justamente, Iago, você vê que é bem... Aqui já é uma introdução para banco de dados, né? Já tem uma conexão com o banco de dados. Né? Nós criamos esses objetos eles vão estar numa base de dados, né? E aí, mais para frente, com a questão de interface, a gente só vai mudar a interface. Em vez de você armazenar num array, você armazena no banco de dados, né? Com a tabelinha, com as informações. Então, isso aí é bem interessante. Vamos fazer agora a impressão de todos os alunos que estão no banco. Então, a gente pode criar um forzinho aqui, ó, de igual a 0 e menor que banco alunos ponto. Cadê o tamanho do banco? Eita, tá certo. E mais. Deu aqui. Pronto. E agora a gente pode realizar o processo de impressão, ó, de todos os alunos que estão na base de dados. Eu vou comentar aqui o nosso primeiro aluno aqui, mas a gente pode fazer um processo aqui, ó, de... Vamos botar um separador aqui.
E agora a gente tem o banco alunos, e aí o izinho, ponto, cadê? Banco alunos, ponto, relatório aluno. Então, feito isso, a gente consegue imprimir todos os alunos que estão no nosso banco de alunos. Então, vamos rodar aqui. Então, vamos lá. A gente tem o JJ, né, Marcos e Paulo. Todos os 3 alunos que nós, né, criamos, os 3 objetos, né, que nós criamos, do tipo aluno. Esses 3 alunos, eles fazem parte do curso de BSI, e aí para poder fazer o controle do curso, nós criamos, né, um objeto, né, uma classe chamada curso. Então a gente consegue associar, fazer o relacionamento desses alunos, ou seja, esses 3 alunos eles fazem parte do curso de BSI. E aí aqui a gente tem um controle, né, da base de dados, onde a gente faz o processo de implementação, né, e a gente executa o relatório com a informação de todos os alunos. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Dúvidas? Tudo de boa? O que vocês acharam aí da... Bem interessante, né? Que parte do código que você fala aí, Iago? No caso do curso, né? Nos 3 alunos aqui, essa informação ela fica no endereçamento de memória do curso 1, do objeto do tipo curso. Então, o que a gente faz aqui é o seguinte, a gente consegue ter acesso à informação através do endereço de memória. Porque todos esses 4 objetos aqui, eles foram alocados na memória. Então, quando a gente passa aqui, ó, curso 1 como referência, na verdade, nós estamos passando um número hexadecimal, que é o equivalente ao objeto, olha, esse objeto, curso 1, ele está armazenado no endereço de memória tal. Então, para poder ter acesso às informações, você precisa desse endereço de memória. Então, a partir daquele endereço inicial, ele consegue ter acesso, né, às informações do curso, que vai ter um ID, né, e vai ter uma string, que é nome do curso. Beleza? Então, todo esse processo aqui, ele é feito de forma dinâmica, né, alocando as informações na memória. Tranquilo? E depois a gente pega, quando a gente está fazendo isso aqui, ó, aluno 1, aluno 2, aluno 3, nós estamos guardando os endereços de memória. É como se banco de alunos fosse um array que armazena números hexadecimais. Entendeu? Que no caso, né, são objetos, ele armazena objetos do tipo aluno. Beleza, galera? De boa, não? Mais dúvidas? Analisar aqui la gravazione.